Fala, nação santista, como é que vocês estão? Meu nome é Marcos Vinícius Arruda e esse é o meu canal aqui no YouTube. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal para fazermos a análise pré-jogo entre Santos e Atlético Paranaense, válido pela 18ª rodada do Brasileirão 2023, que acontece hoje às 4 da tarde na Vila Belmiro, com transmissão do Premier Futebol Clube no pay-per-view. Vamos falar desse jogo e vamos falar também, aproveitar para falar sobre as novas contratações do João Basso e também do Nonato. Nonato que inclusive, né, foi contratado ontem, né? João Basso que também chegou essa semana. Então, antes da gente poder falar disso, falar do jogo, vamos falar dessas contratações, né? Eu até tô aqui com o meu tablet em mãos, né, para poder, né, para poder ficar mais fácil de falar sobre isso. Tô aqui com a matéria do Globoesporte.com, vou ler agora. O negócio é o seguinte, vamos lá. Santos anuncia a contratação do zagueiro João Basso, defensor que estava no Arouca de Portugal, firmou contrato até dezembro de 2026. O Santos anunciou nesta segunda-feira a contratação do zagueiro João Basso. O defensor de 26 anos que estava no Arouca de Portugal chega em definitivo ao Peixe. Ele firmou o contrato com o clube até 31 de dezembro de 2026. Então ele tem contrato com o Santos até o final de 2026. Continuando, o atleta é o quarto reforço do Santos para o restante da temporada. O lateral esquerdo Dodô, o meia Jean Lucas e o atacante Júlio Furque foram os três primeiros. A zaga sofreu com baixas após a saída do Maicon, Eduardo Bauerman e Luiz Felipe, né? Todos eles daí já saíram, né? Basso foi titular absoluto na campanha que levou o Arouca ao quinto lugar no Campeonato Português da temporada passada. Agora, além de João Basso, o técnico Paulo Turra conta com Joaquim, Messias e Alex para a função. Com poucas opções, o treinador promoveu o zagueiro Matheus Matias, dos times sub-20, que tem treinado com um elenco profissional. Continuando, João Basso é formado nas categorias de base do Paraná Clube, né? No caso ele é formado nas categorias de base do Paraná. Ele permaneceu no Paraná até 2016, quando foi negociado com o Estoril de Portugal. No país ele passou também pelo Real Sport Clube até chegar ao Arouca em 2019. Recentemente, o Cruzeiro tentou a contratação do jogador, contudo, a proposta de aquisição dos direitos econômicos foi recusada pelo Arouca. O também zagueiro Juan Pablo Vargas, do Milionários da Colômbia, é aguardado no CT Pelé nos próximos dias para exames médicos e assinar com o Peixe. No caso, acabou dando errado nessa contratação do Juan Pablo Vargas, né? Como tá aqui, o Santos teria tudo para contratar ele, né? Mas, né, ele acabou, né, como a gente sabe, acabou não passando nos exames médicos, por isso ele acabou não sendo contratado, né? Enfim, e tá aqui também. O Santos ainda tenta até a próxima quarta-feira acertar a contratação de Júnior Alonso do Krasnodar, da Rússia, e o meio Gustavo Nonato do Ludogorets, da Bulgária, também está na mira. E é isso que a gente vai falar agora, né? Gustavo Nonato. Vamos falar sobre a contratação dele, né? Então já chegou João Basso, Juan Pablo Vargas deu errado, não passou nos exames médicos, não vai chegar, né? E temos também a contratação do Nonato, né? Que foi, né, afinada, acertada ontem. Vamos falar disso aqui. Também estou aqui com a matéria do Globoesporte.com para poder ler. É o seguinte, né? Matéria do Globoesporte.com diz: Santos anuncia a contratação de Nonato, ex-Fluminense e Inter. Peixe acerta empréstimo do meia de 25 anos que estava na Bulgária. O Santos anunciou nessa sexta-feira. Desculpa. O Santos anunciou nesta sexta-feira a contratação do meia Nonato do Ludogorets, acho que é assim que fala, da Bulgária, revelado pelo Internacional e com passagem pelo Fluminense. Ele jogará no Peixe por empréstimo, então ele está no Santos por um empréstimo que é válido até 31 de julho de 2024. A diretoria havia demonstrado interesse em Nonato nos últimos dias e chegou a um acordo com os búlgaros na última segunda-feira. O comitê de gestão aprovou a contratação que rapidamente foi encaminhada.
A janela de transferências para o futebol brasileiro fechou na quarta-feira, porém o Peixe já havia feito um pré-registro do reforço na CBF antes do encerramento do período de transferências. Com a chegada de Nonato, Santos completa 5 reforços na janela de transferências que se encerrou agora. Então, anteriormente está aqui. Anteriormente, o Peixe já havia contratado o lateral esquerdo Dodô, o volante Jean Lucas, o atacante Júlio Furque e o zagueiro João Basso. E agora chegam no nosso. Então, 5 reforços agora que o Santos tem Dodô, Jean Lucas, o Júlio Furque e João Basso. Então, é isso, né? Agora, o que tem que esperar é o Nonato, no caso, ser regularizado no bid, porque ele ainda não foi regularizado no bid, se eu não estiver enganado. Vamos até ver aqui, aproveitar que eu tô com o meu tablet, eu vou entrar no Instagram, para ver no Instagram oficial do Santos se o Santos já regularizou ele no bid. João Basso já tá regularizado no bid, inclusive provavelmente joga hoje contra o Atlético Paranaense. Mas o Nonato, eu não sei. Vamos ver aqui até. Vamos ver. Espera aí rapidinho, que estamos entrando no Instagram. Cadê Santos? Já tô com o Instagram aqui. Vamos ver se tem alguma postagem do bid sobre o Nonato. Já tá no bid. Então, João Basso já tá no bid e o Nonato também já está no bid, Provavelmente, Nonato não vai estar como titular, no jogo contra o Atlético Paranaense. Pode até ser que ele entre depois como reserva, não sabemos, Mas está no bid. E João Basso, também já está no bid e provavelmente já estreia hoje como titular contra o Atlético Paranaense. Inclusive, até pegar o gancho para a gente falar sobre o jogo contra o Atlético Paranaense, antes disso, vamos passar rapidamente pela tabela de classificação, porque é um jogo importante e o Santos precisa de resultado. O Santos precisa de um resultado, o Santos precisa ganhar, O Santos precisa ganhar para poder ficar numa situação mais tranquila na tabela. Atualizando agora, para a gente poder falar do jogo, falando da tabela de classificação, a situação é a seguinte. O Santos está na 15ª colocação com apenas 17 pontos. Então, em 17 jogos, são 17 pontos. São 4 vitórias, 5 empates e 8 derrotas. Então, é uma campanha, que deixa muito de esperar. É uma campanha irregular que o Santos está fazendo, O Santos, a distância do Santos para a zona de rebaixamento é de apenas 2 pontos. Do time que abre a zona de rebaixamento é o Bahia, com 15 pontos, só 2 pontos a menos do que o Santos, seguido do Curitiba com 14, o América Mineiro com 10 e o Vasco na última colocação com 9. O Vasco e a América com 9 e 10 pontos respectivamente, não chegam no Santos, não vão chegar no Santos, vão demorar um pouco, pelo menos, para poder alcançar o Santos, mas a distância do Santos pro Bahia e do Curitiba, ou melhor, do Bahia e do Curitiba pro Santos é pequena. Do Bahia é de só 2 pontos, do Curitiba é de 3 pontos, Que o Bahia tem 15 e o Curitiba tem 14 pontos, O último time fora da zona de rebaixamento, 16º colocado, é o Goiás, com 16. Então o Goiás tem 1 ponto a menos do que o Santos. E falando dos jogos de todos esses, o Goiás, o Santos, no caso, joga hoje às 4, contra o Atlético Paranaense. O Goiás joga hoje também às 6h30 contra o Fortaleza, O Corinthians vai jogar com o Inter lá em Porto Alegre. O Corinthians está acima do Santos porque ganhou na rodada passada do Vasco, está com 19 na 14ª colocação, 2 pontos a mais do que o Santos. Dependendo do que acontecer, se o Santos tiver um resultado positivo contra o Atlético e o Corinthians acabar, pipocando contra o Inter, perdendo do Inter, o Santos pode acabar passando do Corinthians, dependendo do que acontecer. O Vasco vai jogar com o Grêmio amanhã às 4, Tem o Bahia amanhã às 6h30 contra o América Mineiro. E
o Coritiba vai jogar amanhã também às 6h30 contra o Bragantino. São jogos pra gente ficar de olho. Mas, se o Santos fizer a sua parte hoje contra o Atlético Paranaense, pelo menos a situação fica mais tranquila. E pelo menos o Santos não fica correndo risco nenhum nessa rodada. Se fizer a sua parte contra o Atlético Paranaense. Então o Santos precisa fazer a sua parte, o Santos precisa ganhar para poder ficar numa situação melhor na tabela, né? E claro, dependendo do que acontecer nos outros jogos, né, a situação ficar ainda mais tranquila, né? Então, dependendo do que acontecer, o Santos pode terminar a rodada na 14ª colocação. O máximo que o Santos vai conseguir é isso. O máximo que o Santos conseguir é isso. Na pior das hipóteses, né, se o Santos não tem um resultado positivo contra o Atlético, se o Santos empatar com o Atlético, se o Santos só empatar com o Atlético no máximo, perder ou empatar, o máximo que o Santos consegue é terminar na 15ª colocação nessa rodada. Mas se o Santos vencer o Atlético, pelo menos o Santos vai para a 14ª colocação. Pelo menos só para a 14ª, porque o Atlético Mineiro tem 21, então o Santos não consegue chegar no Atlético Mineiro, pelo menos nessa rodada, de qualquer jeito. Vale lembrar que o Atlético Mineiro vai jogar com o São Paulo amanhã também, às 4h. Então é isso. Então, com isso, o provável time do Santos para enfrentar hoje o Atlético Paranaense é João Paulo, Gabriel Inocêncio, João Basso, que provavelmente vai estar estreando, Alex e Dodô, Rodrigo Fernandes, Dodi, Jean Lucas e o Lucas Lima, Mendoza e Marcos Leonardo. Então é esse o provável time do Santos para enfrentar o Atlético Paranaense, né? Esperamos que, no mínimo, o Santos faça um bom jogo, né? Que o Santos possa aproveitar que vai estar jogando em casa para poder fazer um bom jogo e, né, ter um resultado positivo. Eu sei que não teremos torcida, né, que ainda estamos cumprindo a punição de que o Santos não pode ter torcida, então ainda estamos no período de cumprir a punição, né, por isso não vai poder ter torcida, mas que o Santos pelo menos possa usar o fato de estar jogando na Vila Belmiro a seu favor para poder fazer um bom jogo. E que o Santos faça um bom jogo, que o Santos vá encarar o Atlético Paranaense, que o Santos faça um bom jogo, que o Santos se imponha diante do Atlético Paranaense para conseguir uma vitória, conseguir os 3 pontos que de fato, né, são muito importantes, né? Então é isso. Então, muito obrigado por terem assistido esse vídeo até o final, eu espero que tenham gostado. Já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para que assim você não perca nenhuma notificação de vídeo novo e sempre se mantenha informado sobre o Santos, e também fala do canal para todo o santista que você conhece, para que ele também possa se inscrever e se manter informado sobre o Santos, porque fazendo isso você vai estar me ajudando muito na divulgação dos vídeos e do canal. Não custa, é de graça, você não paga nada, então faz isso para me ajudar, para me dar aquela força, aquela moral que é sempre muito bem-vinda. E também me segue no Instagram, como eu sempre faço, deixo o link do meu Instagram aqui embaixo na descrição do vídeo para você poder me seguir. Vai lá e me segue. Agora eu vou ficando por aqui, só que logo mais eu volto com mais vídeos e conteúdos do Santos para vocês. Então é isso, gente. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.